Vamos ler o Salmo 37. As recomendações para a vida do justo, para a vida do crente, as recomendações para a vida de um discípulo, as recomendações de Deus para mim e para você. O Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada, como você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a sua espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com bondade, seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem. Quando julgado, espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos.
Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos capacidade de compreender os Teus propósitos para as nossas vidas. É assim que eu lhe rogo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diante da vida, às vezes a gente coloca que o maior inimigo é o outro. O maior inimigo é o que pode nos fazer o mal. Mas, diante da vida, o maior inimigo é o tempo. O tempo é o maior inimigo, meu e seu. Porque quando nós estamos no meio de um momento difícil, de uma angústia, de um problema, a gente quer que ele tenha fim rápido, e às vezes não tem. Diante da vida, o que eu e você precisamos aprender é esperar no Senhor. Que lição difícil. Essa eu acho que, e considero ser a lição mais difícil da vida cristã. Aprender a esperar no Senhor, o nosso Deus. Esse verso 5 é um verso que nunca sai da minha cabeça. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E muitas das vezes nós não vemos Deus agir. Muitas das vezes nós oramos e nós não conseguimos ver o Senhor agindo sobre nossas vidas. Esperar com paciência no Senhor. Que lição difícil. A gente vê a comparação da vida do justo e da vida do ímpio nesse salmo, escrito por Davi, e Davi fala de várias experiências que ele teve na sua vida. Ele teve as experiências da perseguição, ele teve as experiências em que as pessoas falaram mal dele, ele teve as experiências da enfermidade, ele teve as experiências de ter desfrutado do melhor e ter sido abandonado por todas as pessoas. Davi, ele recebeu os louros da fama, ele recebeu e foi ovacionado quando entrou em Jerusalém, e saiu de Jerusalém escondido, para que ele não fosse morto. Qual é o segredo para mim e para você diante da vida? Aqui está justamente dizendo isso. O ímpio, quando ele está no topo, ele acha que o seu mundo nunca vai acabar. E geralmente é assim. Eu me lembro de uma entrevista que aquele jogador de basquetebol disse, Michael Jordan, e que as pessoas falaram para ele que ele era o melhor e tal, e que ele, como ele tinha conseguido, ele jogou 100 jogos na NBA e foi vencedor em todos esses 100 jogos, acho que foi toda a temporada, e ele foi vencedor, e em todos os jogos, ele foi o cestinha dos jogos, em 100 jogos ininterruptos. Então, ele bateu um recorde que ninguém outro tinha batido. Aí ele virou e falou assim, mas vocês esquecem das minhas 1000 derrotas atrás. Então, às vezes a gente acha que no meio das 1000 derrotas nunca vai chegar as vitórias. E às vezes a gente acha que no meio das vitórias nunca vai chegar uma nova derrota. Por isso que o maior segredo e o maior desafio para você, para mim, diante da vida, é o tempo. Saber aprender a viver o dia. Saber aprender a viver diante da adversidade. Saber viver diante das lutas e das dificuldades. Será que a gente tem essa paciência? Será que a gente confia nessa promessa? Será que a gente alimenta a nossa fé nessa promessa? Ou será que a nossa confiança fica balançada? Será que a gente
titubeia. Eu e o irmão Boni estávamos conversando aqui, eu falei para ele, irmão Boni, 10 anos na igreja, né? Ele falou assim, 10 anos, pastor Carlos. Aí eu falei, nesses 10 anos, quantas pessoas passaram por aqui? Quantas pessoas vieram e já foram embora? Pessoas que estavam buscando uma promessa e não receberam essa promessa. Ou receberam a promessa e já estão satisfeitos e foram embora. Então, o segredo para mim e para você é se nós vamos permanecer em Deus diante da vida. Tanto nos momentos bons, quanto nos momentos ruins. Nos momentos bons é mais fácil. Nos momentos ruins, às vezes fica mais difícil. Mas nos momentos ruins, nós precisamos confiar nesse Deus. E é isso que esse texto diz. As recomendações dele nada mais são do que essa. Diante da vida, diante da sucessão da vida, não fique esperando só louros e fama. Não fique esperando só sucesso. Não fique esperando uma vida sem problemas. Porque essa vida não vai acontecer. Diante da vida, não fique esperando uma vida sem perseguições. Mas, diante da vida, no meio das perseguições, continue confiando no Senhor. Por que ele fala isso? Olha quantas experiências que ele diz. Quantas promessas que ele fala. Eu queria destacar algumas promessas. E essa promessa, ele vai repetir essa promessa aqui por 4 vezes, no verso 9. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Você consegue esperar Deus agindo? Você consegue esperar Deus cuidando? Deus te abençoando? É aquela história de Jó. No meio da luta e da prova de Jó, muitos levantaram e falaram, abandona Deus, esquece Deus, olha o que você está vivendo. Eu me lembro quando nasceu a Paula Vitória, e eu fui lá na junta médica levar o atestado da Soraya, essas coisas todas que precisam ser comunicadas lá, porque ela é funcionária pública, né? Aí, quando eu cheguei lá, aí o médico virou, olhou, pegou o laudo, pegou as coisas, e olhou assim, e falou assim, eu acho que o seu santo saiu de férias. Porque na gestação da Soraya, ela teve que tirar a vesícula quando estava com 12 semanas. A Paula nasceu de 32 semanas. Aí ele virou e falou assim, a sua filha está na UTI? Eu virei e falei assim, não, ela vai ter alta, já teve alta, já está na casa do meu sogro e da minha sogra. Ele falou assim, como assim? Aí ele virou e falou assim, aí eu virei e falei, quando ele falou que o meu santo estava de férias, eu falei para ele assim, não, mas eu não tenho santo. Daí ele falou assim, você é crente? Eu falei, sou. Você, de qual igreja? Eu falei, da Igreja Batista. Daí ele virou e falou assim, a Igreja Batista é igreja séria. Achei bom ele falar sobre isso. Aí, qual vai ser o nome dessa criança? Daí eu falei assim, vai se chamar Ana Paula. Daí ele virou e falou assim, vou te falar uma coisa aqui agora. Eu tenho 40 anos de profissão. Eu nunca vi uma criança que nascesse diante disso aqui e não morresse. Eu nunca vi uma criança que nasceu assim e que não ficasse 6 meses numa UTI. Então, essa criança quis nascer. Então, ela merece ter o nome Vitória. Eu virei e falei assim, então tá bom. Hoje eu estou aqui, eu nem sei qual a religião do Senhor, mas o nome da minha filha vai ser Paula Vitória. Eu saí de lá, fui registrar, cheguei lá em casa, mostrei a certidão para a Soraya olhou assim, Paula Vitória, não era Ana Paula? Daí eu virei e falei assim, daí eu contei a história para ela. Agora, não foi fácil passar. Não foi fácil passar. Deu medo? Deu medo. Deu angústia? Angústia. Nós choramos? Nós choramos.
Nós ficamos preocupados? Ficamos preocupados. Nós ficamos angustiados? Ficamos angustiados. Mas nós estávamos esperando no Senhor. Amém, querido irmão? Eu e você precisamos aprender a esperar no Senhor. Mas mais do que esperar, Ele afirma que Ele tem promessas para mim e para você. Verso 9, receberão a terra por herança. Verso 11, receberão a terra por herança. Desfrutarão pleno bem-estar. Vai comigo um pouquinho mais adiante. Verso 18. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Novamente, vira no outro verso, verso 26. Ele é sempre generoso, empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Verso 28, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Verso 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Quantas vezes a promessa? Eu falei 4, nós lemos 6. 6. Qual é o cerne desse verso? O verso desse salmo é o verso 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Amém, irmão? Amém, querido? Isso quer dizer que eu e você precisamos ter uma fé resiliente. Nós precisamos ter uma fé resignada. Nós precisamos ter uma fé que não fraqueja. Nós precisamos ter uma fé que caminhe cada vez mais no Senhor e na presença de Deus. Por quê? Porque Ele abençoa aqueles que são os seus servos fiéis, os justos, aqueles que confiam. São promessas. Ele tem promessas. Agora, eu e você precisamos aprender sobre isso. Precisamos ter essa convicção e aprender sobre o tempo da vida. Tem dias que vão cair chuvas muito fortes, tempestades. Tem dias que os trovões podem até abalar o alicerce da onde você mora, mas Deus continuará sendo Deus, e o Deus Todo-Poderoso. Você pode falar um amém? Glória a Deus. Eu e você precisamos confiar nesse Deus, confiar no Senhor. Aqueles que deixam de confiar em Deus, eu não vou gastar o meu tempo dizendo sobre eles, porque o texto está bem claro para mim e para você. Mas o verso 40 termina dizendo para mim e para você. O verso 39 e 40, do Senhor vem a salvação dos justos. Amém? É o Senhor, não é a igreja, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o sal grosso, não é o azeite, não é a toalha, não é a água benta, é do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a fortaleza na hora do quê, querido? Da adversidade. Ele que vai te fortalecer. Você pode estar sozinho, você pode estar abandonado, mas Deus estará do seu lado. E se Deus estiver do seu lado, você não precisa temer o seu amanhã. Você pode confiar. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Então, querido irmão, querida irmã, eu comecei falando para os irmãos nessa noite sobre como deve ser, então, a vida do justo, a vida do discípulo. E coloquei para os irmãos nessa noite que a nossa maior luta está em direção do tempo. Diante do tempo e principalmente do tempo no meio das dificuldades. E as recomendações desse salmo nos diz que devemos então confiar em Deus, colocar a nossa vida nele, descansar nele
e não tirar o nosso coração do Senhor, porque Ele cuida e Ele cuidará de nós até o fim das nossas vidas. Eu quero te dizer mais, não só das nossas vidas, mas dos filhos dos nossos filhos. Dá para você entender a extensão que é essa bênção? Amém, irmãos? A extensão que é essa bênção não é só da sua vida, é da vida do seu filho, é a vida do seu neto. Ele estará cuidando, se eu e você andarmos na justiça dele, andarmos na confiança dele, andarmos no Senhor e esperarmos no Senhor sobre todas as lutas e dificuldades da nossa vida. Deus não desamparará, Ele não desampara. O hino antigo fala assim: Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti, e Ele sempre cuidará de nós. Ele é como um pai ciumento. As irmãs sabem como que é um pai ciumento? Olha de longe, fica preocupado, ressabiado. O Senhor é assim. Ele olha para mim e para você, e Ele deseja o melhor para as nossas vidas. Por isso que eu e você precisamos andar na retidão do Senhor, confiar no Senhor, não tirar os nossos olhos do Senhor, não tirar o nosso coração do Senhor, descansar sempre no Senhor e confiar plenamente no Senhor, porque as promessas dele são verdadeiras e elas não têm fim. Feche os teus olhos, coloca a sua vida agora nas mãos do Senhor, coloca a sua necessidade diante do Senhor. Ele tem cuidado de nós. Ele derrama da sua graça e do seu poder sobre as nossas vidas. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Senhor, meu Deus e meu Pai, fortalece os nossos corações nesta hora. A Tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa. A Tua palavra não mente. Portanto, Santo Deus, que hoje o Teu Santo Espírito se repouse em nossas vidas e nos enche dessa Tua graça. Aquele que necessita hoje uma porção dobrada de fé, aquele que necessita hoje entender que o Senhor está no controle. Fortalece cada coração aqui nesta hora e abençoa cada coração. E que os nossos corações, ó Pai, não queiram se inclinar nem para a direita nem para a esquerda. Que os nossos corações não queiram se inclinar e tirar os nossos olhos do Senhor, e tirar os olhos da Tua palavra, mas que as nossas vidas, os nossos olhos, o nosso coração esteja sempre em Ti. Toma, ó Deus, cada vida aqui nesta hora e abençoa cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero dar as boas-vindas à irmã Viva, à irmã Romildo, sejam bem-vindas. Alegria tê-las aqui conosco nesta noite, alegria, e que Deus esteja abençoando. Nossos cultos domingo às 10 e às 18h30. As crianças já estão ensaiando de manhã, viu, irmã Daniela? De manhã, que é o ensaio, preparando para a cantata de Páscoa já. Já acabou janeiro, né, irmãos? Já está quase acabando fevereiro. Na hora que a gente piscar, já acabou fevereiro. Então, vamos adiante com o Senhor. Grandes coisas o Senhor tem por nós neste ano de 2023. Então, vamos confiar sempre no Senhor, tá bom? Que o amor de Deus Pai, a graça vinda do Filho Jesus Cristo e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nossas vidas, hoje e para sempre.
Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos.